Boa tarde. Hoje irei apresentar uma pequena entrevista sobre a biodiversidade do município de Marcelino Vieira, com a participação do professor Francisco Alves, com mestrado em ensino. Bom, professor, a primeira pergunta é: como é caracterizada a biodiversidade do município de Marcelino Vieira? Boa tarde, Daiane, tudo bom? Bem, primeiro agradecer o convite, tá certo, da aluna Daiane, para esse momento de fala, né, uma discussão breve sobre biodiversidade. Quando a gente pensa, né, a biodiversidade aqui no nosso município, no município de Marcelino Vieira, a gente tem que situar ele no contexto bioclimático que ele se encontra, né? A gente está localizado num ambiente semiárido, onde predomina a vegetação da caatinga, e aí a gente percebe que, embora muito se fale ou muito se coloque a caatinga como um bioma pobre em diversidade de espécies, na verdade ele é muito rico, né? A gente tem aqui no nosso município, né, uma predominância muito grande de grandes espécies vegetais, florísticas e animais da caatinga, que são típicas da caatinga, né, como o preá, como o mameleiro, como a garoba, como o cacto. Então a gente tem vários cactáceos aqui e que forma essa rica biodiversidade do nosso município, com uma característica de se localizar nesse clima semiárido, um clima seco, com chuvas bem espaçadas durante o ano, mas que tanto as espécies como o próprio povo ele é muito adaptável a essas condições, que não são condições fáceis, mas que são condições amplamente diversas, que nos possibilitam muitas coisas, desde atividades econômicas a também potencialidades turísticas. Bom, a segunda pergunta é: como a seca implica na biodiversidade? Bem, a seca a gente tem que entender primeiro que ela é um fenômeno natural, ela existe independente da nossa vontade, né? Então a gente tem que romper um pouco com aquele discurso de combate à seca. A gente não combate a seca, a gente convive com ela, né? E ela impacta na nossa biodiversidade trazendo uma condição adversa a ela, né? Na qual a gente vai perceber principalmente durante os períodos de estiagem, quando não há chuva, né, que há uma perda de folhagem nas plantas, né, da nossa região, e que elas retornam às primeiras chuvas do ano, né? Então a gente já está percebendo agora que a gente está entrando no verão, que está começando um período chuvoso, que as plantas elas estão começando a ganhar mais vida, né? Antes as que eram desnudadas, agora elas presenciam mais vidas. Claro, quando há longos períodos de estiagem, há um impacto direto na nossa biodiversidade, né? A gente abre espaço para plantas invasoras, para animais invasores também, né? E claro, acho que a seca ela acaba impactando muito em grandes projetos, né? Como o projeto de açudes, de barragens, que acabam desmatando ou mudando a dinâmica da biodiversidade local. Ok. A terceira pergunta: o que podemos fazer para melhorar a biodiversidade? Pronto, então é uma boa pergunta, tá, Daiane, sobre isso. Como nós, humanos, sociedade, podemos pensar uma forma de melhorar os aspectos biodiversos da nossa região? Primeiro é acabar com ou pelo menos dirimir essas atividades predatórias, como a atividade de produção de lenha, de produção lenhosa. Aqui em Marcelino Vieira a gente tem uma atividade ceramista muito forte, que utiliza de lenhas da própria caatinga, então isso acaba afetando a biodiversidade. Não estou dizendo para fechar a cerâmica do nosso município, que também é uma atividade econômica, mas que a gente começa a pensar formas alternativas de se pensar essa indústria, né? Porque ela é uma indústria que pouco ou nada mudou no sentido de produção de energia, então a gente precisa pensar ela dessa forma. Também acredito que a gente pode praticar o reflorestamento com espécies nativas, né? É muito comum que as pessoas queiram fazer reflorestamento ou queiram plantar árvores que não são nativas da caatinga e elas acabam atuando como espécies invasoras. E isso prejudica bastante a nossa caatinga, tá certo? Ok. Desde já agradeço sua participação e essa foi a minha entrevista com o professor.
abordando um pouco sobre esse tema que é a biodiversidade. Tá certo. Muito obrigado, Daiane, tá certo, pela sua, pelo espaço, né? E espero ter contribuído de alguma forma com o debate sobre a biodiversidade. Eu que agradeço.